Então agora a gente vai passar para considerações de como montar a melhor reserva de emergência para você, diversificando em vários riscos desses investimentos que eu coloquei aqui. Um pouquinho em tesouro, um pouquinho em CDB de grande banco, um pouquinho em CDB ou conta digital de bancos pequenos. Qual que é a melhor combinação para você? Vamos entender isso com mais detalhes. Lembrando, para a reserva de emergência, a gente tem todas as precauções que eu comentei aqui, são riscos baixos, com liquidez alta e retornos coerentes. Mas dentro dessas categorias de investimento, tem sim subdivisões de CDBs ou contas digitais ou investimentos de maior ou menor risco. Então, é essa distribuição de risco que a gente tem que observar para alocar da melhor maneira, dado o seu perfil de investidor. Lembrando, um cara ali que tem emprego CLT, que tem previsibilidade do seu salário, que tem já um bom tempo de experiência, uma carreira mais madura, ele pode arriscar um pouquinho mais na sua reserva de emergência e ter uma reserva de emergência não tão alta. Já o cara ali que é um prestador de serviço, autônomo, não sabe se vai ganhar no mês seguinte, pode ser vários meses sem ganhar, esse cara precisa ter uma reserva de emergência maior e, idealmente, o menor risco possível, pois quando ele precisar, você não quer ter qualquer surpresa nessa reserva que você estava guardando. Então a gente vai discutir aqui 3 perfis para você entender qual é o mais adequado para você. A gente vai ter aqui, ó, em nível de risco, então quanto maior o risco, eu vou chamar que existem 3 perfis. Risco baixo é o cara conservador. Vai ter o cara aqui moderado e vai ter o cara aqui agressivo, um perfil de investimento agressivo. E aí, qual que é a carteira ideal entre investimentos para a sua reserva de emergência de risco? Vou colocar aqui de novo, risco baixo, vai ter investimentos de risco médio e investimentos de risco alto. Lembrando, dentro da categoria de reserva de emergência. Então, dentro desses investimentos possíveis, vão ter investimentos ligeiramente mais arriscados e outros ligeiramente menos arriscados. Não significa aqui que o risco alto ele não deva ser usado para reserva de emergência. Todos os investimentos que a gente discutiu aqui são passíveis para você ter na sua reserva de emergência. E aqui a gente tem, diante de vários perfis de investidor, que cabe aí você decidir qual você é, qual o seu perfil de renda, qual a sua previsibilidade, qual a sua experiência com investimentos, vai determinar níveis dentro da sua carteira de reserva, quais os títulos entre baixo, médio e alto. Então, um cara conservador ele vai ter aqui, principalmente ativos da sua reserva de menor risco. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 maisinho, que significa que ele vai ter boa parte dos seus ativos da sua reserva em categorias de risco baixo, um pouquinho também, se ele quiser, médio. O cara moderado, ele vai ter um pouquinho baixo e vai ter aqui mais em títulos de risco médio. Já um cara agressivo, ele vai ter um pouquinho em títulos aqui de risco médio e a maioria aqui em riscos altos, lembrando, todos respeitando aqui o risco baixo de uma categoria aqui para reserva de emergência. Então, basicamente, são esses 3 perfis que a gente tem que entender e como alocar os nossos ativos aqui. Eu vou dar um exemplo que ele vai funcionar o seguinte. A gente falou de 3 tipos de ativos, ou seja, para nossa configuração de risco, quanto maior o risco, o que a gente falou? A gente tem aqui o risco mais baixo da nossa categoria aqui de ativos para reserva, a gente tem o tesouro direto, risco moderado, né, e risco baixo também, a gente tem aqui os CDBs de grandes, vou colocar aqui, ó, de grandes ou médios bancos, e risco mais alto, a gente tem aqui os CDBs de bancos pequenos, por exemplo, essa conta digital do Recarga Pay. E aqui a gente vai montar para os 3 perfis o perfil de investidor aqui conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Qual que é a melhor carteira para cada perfil de investimento aqui? A gente vai ter o seguinte, para uma carteira conservadora, a gente vai ter a maior parte dela, vou tentar aqui fazer um círculo, fazendo o seguinte, a maior parte dela vai ser, eu posso colocar aqui pelo menos 50% dessa pizza vai ser aqui, ó, de tesouro direto, por exemplo, o Tesouro Selic que a gente discutiu lá atrás. E o restante vai ser aqui de CDBs de grandes bancos, que a gente comentou aqui. Então, perceba que nessa categoria aqui, eu vou colocar em azul, vai ser esses caras aqui, uma carteira para investimento mais conservador. Lembrando, para nenhuma reserva de emergência, vou colocar aqui sempre vermelhinho, sempre é bom lembrar, você não vai investir, não invista em ações ou qualquer tipo de
renda variável. Não invista na poupança, não vale a pena. É um investimento de retorno muito baixo, ou seja, a condição do retorno coerente, ela não atende. E lembre das 3 principais condições que a gente discutiu até aqui. Vai ser um risco baixo, uma liquidez alta e um retorno coerente. Vou chamar aqui de um retorno ok. Então, essas são as 3 principais condições de uma reserva de emergência que a gente está atendendo aqui para toda a situação. Eu vou desenhar aqui agora em roxinho uma carteira para o perfil moderado. A gente vai ter aqui essa mesma pizza aqui de investimentos e esse cara pode, por exemplo, abrir mão do Tesouro Direto. Ele pode ter, por exemplo, vou separar em 3 partes. Ele pode ter o seguinte, ele pode ter uma parte em Tesouro Direto, o risco mais baixo. Ele pode ter uma parte aqui em bancos, vou colocar direto aqui o G. E uma parte que ele já começa a ficar um pouquinho mais agressivo dentro aqui dos investimentos em renda fixa, de bancos aqui pequenos e médios, que vão ser CDBs que remuneram mais do que 100% do CDI. E por fim, uma carteira, eu vou desenhar aqui em roxinho, esse cara ele vai ter uma consideração aqui, ó, entre um pouquinho de cada um que a gente discutiu até aqui. Já um perfil agressivo, que é esse cara aqui, eu vou fazer uma pizza de reserva de emergência, onde ele vai investir principalmente aqui em CDBs ou contas digitais. Então, eu posso tirar a participação aqui de Tesouro Direto e ele vai investir, por exemplo, metade da sua carteira em CDBs de bancos grandes e metade da sua carteira em CDBs de pequenos e médios bancos. Ou seja, esse cara ele pode ter aqui uma participação de 100% do CDI aqui. Nesses casos, ele consegue pelo menos aqui uma média de 105% do CDI. Lembrando aqui, o perfil moderado, ele vai variar entre esse retorno aqui do agressivo e o retorno do conservador, que aquele geralmente ele vai ficar em cerca de ambas as categorias aqui, em cerca de 100% do CDI. E o moderado, ele vai ficar no meio do caminho entre o agressivo, né? Então esse cara aqui e esse cara aqui, ele vai ficar entre 100 a 105% do CDI. Então veja, meus amigos, que para cada perfil de investidor a gente tem uma carteira aqui sugerida. O cara mais conservador, objetive investimentos da sua reserva mais em Tesouro Direto e CDBs de grandes bancos. Já o cara mais agressivo, você pode elevar e sofisticar um pouquinho os seus aplicações para você ter um retorno maior, entre 100 a 110% do CDI. Já um cara moderado, ele vai combinar um pouquinho de cada um para ter ali um retorno pelo menos acima de 100% do CDI. Ah, Lucas, mas o que é esse Recarga Pay aí que você fala tanto? Pelo menos me mostra aí como é que funciona esse cara. Claro, eu vou deixar aqui no link da descrição dessa aula vários vídeos que a gente fez sobre Recarga Pay para você, se você quiser entender um pouco mais sobre esse banco, como funciona o risco, como funciona o retorno. Ele é, sim, uma boa oportunidade de investimento para sua reserva de emergência. Mas lembre, não concentre toda a sua reserva em uma única opção de ativo. Diversifique, coloque um pouquinho em CDBs de outros bancos, coloque CDBs de grandes bancos, pode colocar um pouquinho de Tesouro Direto. Então, lembrando, diversifique a sua reserva de emergência e ela sempre tem que atender às nossas 3 premissas fundamentais para uma reserva de emergência adequada. Risco tem que ser baixo, ou seja, categorias de renda fixa. Liquidez tem que ser alta, ou seja, CDBs de liquidez diária, Tesouro Direto com liquidez diária para você conseguir resgatar no momento que você quiser esse dinheiro. O retorno ele tem que ser coerente. Ele vai ser baixo sim, por ser o risco baixo, liquidez alta, mas ele não pode ser extremamente baixo como uma poupança. Não faz sentido você investir em poupança, muito menos em ações, para sua reserva de emergência. E aí, meus amigos, gostou dessa masterclass de como investir a sua reserva de emergência? O que você achou? Escreve nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você teve alguma dúvida, se ficou faltando alguma coisa. Escreve aí para nos ajudar a montar a melhor aula para você numa próxima oportunidade. Mas calma, eu quero te dar agora um bônus exclusivo para você que assistiu a nossa Masterclass. Acesse o nosso link aí da descrição, um PDF onde a gente resume todos os fundamentos de tudo que a gente discutiu nessa aula. Isso vai te ajudar a fixar e entender melhor todos esses conceitos da sua reserva de emergência. Além disso, eu deixei também um questionário para você testar os seus conhecimentos sobre essa aula. E a pessoa que acertar todas as perguntas no menor tempo possível vai ganhar um bônus surpresa. Eu quero agradecer o seu tempo, a sua dedicação e te parabenizar por mais essa etapa concluída. Espero ver você numa outra oportunidade dentro da comunidade do Irmãos Investidores.